Amém, meus amigos? Vocês estão felizes? Sim, com fome de Deus. Eu estou com bastante expectativa para aquilo que a gente vai conversar hoje. A gente recebeu algo do Senhor muito poderoso para esses dias, né? E a gente, como presbitério da igreja Big Home, a gente sentou nessa última semana e a gente identificou algumas coisas que a gente precisava conversar com vocês, né? E então a gente decidiu fazer uma série de pregações nas 3 igrejas. Então, hoje, lá em São Paulo, lá na Bahia, agora aqui na Praia Grande, nós estamos entrando numa nova série, que vão ser 4 domingos que a gente vai conversar. A gente deu um tema, né? Eu vou explicar o tema para vocês. A gente colocou o nome dessa série de estrangeiros residentes, né? O que é isso? O que é um estrangeiro residente? Somos homens com coração peregrino, mas numa terra que não é a nossa, né? Estamos com esse coração peregrino e quando a gente começa a lidar com a vida cotidiana aqui na terra, eu sinto uma série, não só eu, né? Mas isso aqui é uma conversa de todos nós com todas as igrejas. Sentimos uma dificuldade extrema de nós conseguirmos andar entre a nossa vida cotidiana, de segunda a sábado, e com os nossos domingos, ou seja, da nossa vida eclesiástica, com o trabalho do cotidiano e com a nossa vida cotidiana. Eu queria que vocês abrissem rapidinho comigo aí, em Gênesis 1, 28. A gente vai ler a partir do versículo 27. Então, gente, enquanto vocês vão abrindo aí, para vocês entenderem, existe um sentimento de culpa na grande parte das pessoas que fazem parte da comunidade e de grande parte das comunidades das igrejas de Jesus no Brasil, que eu acho que eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo, eu acho que eu devia estar me entregando mais na igreja, né? E aí parece que é um sentimento de culpa, talvez eu precise largar meu trabalho, talvez eu precise largar minha faculdade, talvez eu precise fazer outra coisa que não é o que eu estou fazendo, como se a vida de alguém integral, alguém que se separasse completamente para o evangelho, fosse mais santa do que o trabalhador cotidiano que trabalha de segunda a sábado, 8 horas por dia e que tem que viver do suor do seu trabalho. Isso foi uma mentira que foi colocada nas nossas mentes. Então parece que todos nós estamos tentando chegar num lugar que um dia eu não preciso mais trabalhar, né? A gente está querendo se aposentar mais cedo. Só que toda a Escritura vai falar sobre o valor de uma vida de trabalho, né? Quando a gente olha para os 33 anos de Jesus na Terra, até os 30 anos, gente, Jesus não tinha um ministério integral. Até os 30 anos, Jesus era um carpinteiro. Um homem com as mãos calejadas, um homem que estava fundamentando casas, para construir casas junto com seu pai, profissão que tinha sido dada por ele. E aí quando a gente olha para essas coisas, e por conta, eu acho que talvez da nossa visão um pouco mística quanto às coisas do Evangelho, nós olhamos e falamos, isso aqui é comum demais para mim. A vida de Jesus, talvez até os 30 anos, não aconteceu nenhum milagre, nada de extraordinário, era uma vida simples, acordando cedo e indo dormir tarde para trabalhar. Só que a gente começa a construir dentro do nosso coração de quem me dera Deus me tirasse de tudo isso daqui e me colocasse para ser integral. E aí eu sinto lhe dizer, amigo, mas a gente tem alguns estudos dos teólogos que falam sobre pessoas que são integrais no ministério, né? E diz que isso vai ser 5% da igreja. Ou seja, 95% da igreja vai trabalhar e vai ter que ser missionário no seu trabalho. Vai ter que ser missionário na sua vida comum, vai ter que saber dividir evangelho com seus filhos. Estão me entendendo? Então, dentro dessa dualidade aqui, a gente começou a perder o porquê que a gente nasceu e para que a gente está aqui. E aí entrou uma outra mentira, que é pior ainda, que só começamos a trabalhar depois que pecamos. Se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente não trabalhava. E aí a gente vai ler Gênesis 1, 28, para a gente entender onde que o trabalho foi criado. E antes do pecado existir, tem uma coisa aqui, ó, Gênesis 1, 27.
Fala assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, ou seja, isso aqui é uma ordem de Deus para o homem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será de alimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será de mantimento. E assim o fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Glória a Deus. Ou seja, isso aqui a gente chama de mandato cultural. E o que é um mandato cultural? É que quando Deus nos criou, Ele nos criou para 3 coisas especificamente. E a primeira é que Ele vai descrever, que Ele diz assim: dominai, governe. E governe sobre o quê? Sobre toda a terra. Ou seja, qual que era a primeira função do homem? Governo. E governar sobre o quê? Governar sobre as árvores do campo, governar sobre os animais, estabelecer ordem, organizar todas as coisas. O que é isso? Trabalho. Ele foi chamado para cuidar da terra, ele foi chamado para ser um guardador, ele foi chamado para dar identidade para os animais, ele foi chamado para organizar tudo. Ou seja, Deus construiu o seu santuário, Deus construiu o seu jardim e colocou o homem para estabelecer governo. Ou seja, gente, quando o Senhor vir dos céus, né, e estabelecer o seu reino milenar, e até depois, né, no juízo eterno, sabe o que ainda vai ter? Trabalho. Nós ainda vamos continuar construindo, nós ainda vamos continuar trabalhando, nós ainda vamos continuar sendo o que nós fomos chamados para fazer. E aí, uma coisa que a Bíblia diz, e que isso aqui, pra vocês entenderem, que até o ministério passa, mas o trabalho não. A Bíblia diz que as profecias passarão, que as línguas passarão, que o dom de cura nesse reino eterno não vai existir mais enfermidade, ou seja, os nossos dons não serão necessários. O que resta? Domínio. O que resta? Governo. O que resta? Trabalho. Ou seja, e aí, gente, isso aqui é muito importante. Nós não estamos na época de parar de trabalhar. Na verdade, eu creio que da nossa adolescência, né, até a nossa velhice, nós estamos no tempo da força, gente. É muito importante ter jovens na igreja. Por quê? Porque eles são a força da igreja. E aí eu estou vendo um jovem meio cansado, sabe? Gente que já está... Hoje a gente, tipo assim, que já está pensando na aposentadoria. Falta 20 anos para aposentar, né? Tipo assim, já está... tô vendo meu sítiozinho já. Meu Deus, amigo, tem trabalho aí pela frente. O reino de Deus está precisando de gente. E nós precisamos construir. Então, de verdade, eu acredito muito, gente, que a gente, em nome de um sonho vendido pelo capitalismo, de que nós precisamos de descanso, nós estamos trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando para chegar nesse lugar. Só que, na verdade, você não precisa chegar nesse lugar. Eu vou falar de descanso daqui a pouco, tá? Não estou dizendo que nunca vamos descansar. Mas estou dizendo que a nossa vida não pode ser uma promessa longe de um dia eu vou descansar. O descanso está aqui agora. O descanso é o próprio Jesus. Estão me entendendo? Então, e aí vamos lá, gente. Temos 2 extremos, tá bom? Então tem aqui os irmãos que estão ociosos. Gente, sabia que um dos pecados que a Bíblia mais condena chama ociosidade? A gente fala muito sobre Sodoma e Gomorra, que foi destruída, né? Jeremias vai descrever o pecado de Sodoma e Gomorra. E ele diz assim: o pecado de Sodoma e Gomorra é fartura de pão, se dão em casamento e vivem ociosos de tempo.
A gente acha que o problema de Sodoma foi os pecados sexuais, mas o problema de Sodoma é ter pão demais em casa e não precisar sair para trabalhar. As escrituras vão corrigir a igreja de Éfeso, em que Timóteo está pastoreando, dizendo assim: Timóteo, você tem um problemão aí, você tem um monte de viúva ociosa que está fazendo fofoca. Gente ocioso, gente que não está gastando a vida por alguma coisa, gente que não tem propósito, vira fofoqueiro. É verdade. É tanto que dá um trabalho para você ver se vai ter tempo. Não tem. Toda vez que eu vejo que tem gente fofocando demais, eu vou olhar, esse problema não está na língua, esse problema está no tempo. Tempo sem propósito, tempo sem destino. Ah, achou ruim de tal pessoa. Amigo, fica em casa o dia inteiro, né? Vamos lá. Então, gente, precisamos de propósito. Estamos carentes de propósito, estamos carentes de convicções, de coisa que você vai olhar, fala assim, por isso aqui eu vou gastar minha vida. A gente começa a fazer alguma coisa, tipo assim, isso porque eu tô com gente o tempo inteiro. Começa um curso, não termina. Começa um trabalho, não termina. Não tem força em nada. Vamos lá, gente, a gente precisa saber terminar as coisas. Tem uma hora que um certo jovem chega para Jesus e diz assim, que ele fala assim, Jesus, e ele usa o termo bom. E aí ele fala assim, eu não sou bom. E aí você fica meio que se questionando, né, na passagem, por que Jesus está questionando o homem e está brigando com ele porque chamou ele de bom? Mas é porque Jesus estava no meio da sua obra. E Jesus, ele nunca fala que é bom no meio da obra, ele sempre fala que é bom no final da obra. Ele termina as construções e ele fala assim, isso aqui ficou bom. Ou seja, a gente precisa parar de avaliar as coisas pelo meio e começar a avaliá-las pelo final. Quando eu sei que um homem é de Deus, gente, quando ele está pregando muito bem, não, quando eu olho para a família dele e vejo, durante todos esses anos, a esposa dele permanece em Deus, os filhos deles permanecem em Deus. Ah, quando que é um bom profissional? Quando passou por todo o processo, terminou o curso que tinha que fazer, terminou o técnico que tinha que fazer, terminou a faculdade que tinha que fazer, e olha para todas as pessoas que ele presta aquele serviço e fala assim, esse cara é bom. Só que a gente olha alguém aqui que está começando e fala assim, tem talento. Mas tipo assim, talento não é sinal, gente, de caráter, de fidelidade, de coisas boas. Estão me entendendo? Então, temos os irmãos ociosos, que precisam urgentemente de propósito dentro do tempo. Urgentemente, gente. Isso aqui é coisa, tipo assim, é crucial para a vida da igreja. A ociosidade destrói a igreja, gente. Tá? Então, não tem o que fazer. Senta com alguém que, eu e minha esposa, a gente é profissional em gerar demanda para pessoas. Quando a gente chegou aqui na Praia Grande, as pessoas estavam quase odiando a gente já, porque a gente começou a fazer a vida de todo mundo bagunçar e fazer correria. Por quê? Porque a gente quer dar ritmo, porque a gente sabe que é no meio do movimento que as coisas acontecem. Sabiam disso? Lembra o livro de Josué, ele começa com uma promessa de Deus para Josué, dizendo que ele vai entrar agora na terra prometida, que Moisés não conseguiu entrar por conta do povo. E aí ele aparece para Josué, ele diz assim, Josué, aonde você pisar a planta dos seus pés, será seu. O que é isso? Uma lei de movimento, aonde seu pé estiver, eu te dou. Se seu pé não chegar, eu não te dou. Ou seja, que tanto de terra que Josué ia ter? O tanto de terra que ele fosse capaz de se movimentar para ter. E ele não está falando de guerra aqui, ele está falando assim, é sua herança, você precisa se movimentar para ter. A Praia Grande é nossa e do Senhor Jesus mas a igreja está se movimentando para isso? Não, a igreja está ociosa, sentada no sofá, esperando a aposentadoria chegar. Não, meus amigos, ou nós nos movimentamos, ou nós vamos começar a ficar depressivos. Ou nós nos movimentamos, ou nós vamos começar a nos isolar e ficar dentro dos nossos quartos tristes.
precisamos de movimento. E esse movimento está no mercado de trabalho, esse movimento está na faculdade. A gente até chegar aqui, eu fiz faculdade durante 5 anos. E durante 5 anos eu liderei um grupo de pessoas de um movimento que é bem conhecido hoje, chama Dunamis. E eu todas as terças-feiras juntava o máximo de pessoas que eu podia na minha faculdade para pregar o evangelho. Olha, mas era legal? Não, as pessoas me xingavam, falavam que eu estava tentando descer minha religião pela goela das pessoas, aí me expulsaram da faculdade, e eu tinha que fazer do lado de fora. E eu achando isso a coisa mais incrível do mundo, porque eu falei assim, bem-aventurados os perseguidos. Vocês estão me entendendo? E aí dentro do trabalho, era o tempo inteiro assim, deve ter alguém aqui que precisa de Jesus. E depois, gente, isso aqui, meu Deus, isso aqui é importantíssimo demais. E aí eu levantava 4 horas da manhã, eu morava no final da zona sul de São Paulo, chamava Parelheiros, do lugar onde eu morava. Eu demorava 2 horas e meia para chegar, 2 horas e meia para voltar, eu chegava em casa 1 da manhã, e eu deitava, e eu lembrava de Deus ministrando no meu coração, agradeça por estar dormindo cansado. A pior coisa do mundo, gente, é a gente que dorme descansado, tipo assim, eu não fiz nada hoje. Sabe, a gente precisa começar a dar arrepios, falar assim, eu vou deitar agora, mas eu não tenho nada no que descansar, não fiz nada de bom para chegar no final do dia e falar assim, isso foi muito bom e agora eu posso descansar em tudo que eu construí. Vocês estão entendendo? Da gente descansar do descanso, sabe? Mas não fez nada, está descansando do quê? Eu joguei um videogame, né? Comi uma coxinha, agora eu preciso... Deus me livre, gente. Deus me livre. O Senhor só descansa no 7º dia, gente. O Senhor descansa depois de muito trabalho. O Senhor descansa depois de 6 dias árduos. E Ele diz, isso aqui é importante. Meu Deus, isso aqui é muito importante também. Deus dorme? Não. O guarda de Israel não dorme. Então, como que Deus descansa? Deus repousa a sua presença sobre um lugar. Estão me entendendo? Então não é que chegou no 7º dia, Deus pegou o sofá dele. Assim, agora eu vou descansar porque eu fiz coisa boa. A presença dele veio sobre toda a criação. Estão me entendendo? O prazer de Deus descansou sobre a criação. Todos os afetos, todos os seus desejos, todo o seu prazer, toda a sua satisfação estava em nós. É como um pai, né, que vai criando o seu filho, e aí ele faz você trabalhar, gente. O filho faz você trabalhar. E aí chega um dado momento que ele te olha, e sem motivo nenhum, ele sorri para você, e você descansa. E por um lapso de segundos, parece que tudo que você trabalhou, o tempo que foi necessário, você olha para aquele lapso de segundo e diz, valeu a pena. Glória a Deus. Só que a gente está numa sociedade que vai dizer para você, não tenha mais filhos, vai dar trabalho. Mas eu estou aqui para trabalhar, amigo. Eu fui criado para multiplicar mesmo, eu fui criado para dominar, eu fui criado para governar, e eu fui criado para dormir cansado. Meu Deus, vocês estão me entendendo? Está entendendo, Breno? O Breno gosta de trabalhar, né, Breno? Não, o Breno, meu Deus, ele é correria. Apesar dele quase destruir minha casa essa semana. mas é isso, né? Quem trabalha erra também. Então, amigos, isso é muito importante, eu acho que a gente começou a deturpar o que é descanso. A gente acha que descanso é ficar muito tempo na rede e não ter prazer naquilo que foi construído. É tanto que, por que as férias existem, gente? As férias existem porque eu trabalhei 11, 12 meses e aí o meu descanso vai ter gosto de descanso, porque eu trabalhei tudo aquilo e agora eu tenho esse período aqui para descansar sobre tudo aquilo que a gente fez em família. Eu gosto muito de férias, né? Não sei se vocês também, mas eu gosto muito. Só que, tipo assim, eu com minha esposa, a gente tirou férias ano passado, né? No final do ano passado.
a gente senta, né? A gente foi para um parque aquático lá e deixamos o Petros brincando e a gente senta na cadeira lá na frente da piscina para ficar falando, meu, foi mó legal aquilo que aconteceu, né? Foi muito bom aquilo que a gente construiu, foi muito bom como a igreja está se tornando. Nossas férias é para descansar em prazer naquilo que foi construído antes. Porque senão, gente, e aí vai para os irmãos do outro extremo, que é os irmãos que nunca descansam. Eita, agora vem mais alguns. Quem não pegou na primeira, agora vai. Que são os irmãos que não aprenderam a descansar. Isso aqui começa a virar um problema, porque o trabalho começa a virar um ídolo e nos escraviza. A ponto que parece que a gente não tem tempo mais para a família, a gente não tem tempo mais para a igreja de Jesus, a gente não tem tempo mais para fazer nada. Por quê? Porque a gente está escravo do dinheiro. Tem aparência de labor, mas lá no fundo, todas as vezes que falta o descanso, tem um sentimento de necessidade dominando, de que se eu parar, a casa cai. Tem aparência de responsabilidade, mas é falta de confiança no Senhor. Estão me entendendo? A gente precisa entender quão sério isso é. O Senhor no Velho Testamento, Ele dá um mandamento que sempre, olha isso aqui, sempre no 7º dia a gente descansa, né? Essa era a ordem. Só que não só isso, o mandamento era que no 7º ano a gente daria descanso para a terra. Vocês lembram do tempo do exílio da Babilônia? Eles ficam 70 anos presos na Babilônia, gente. Esses anos correspondiam a exatamente eu não lembro exatamente quantos anos, eu não sou bom de matemática para fazer de cabeça agora, mas corresponde a exatamente todo o tempo que eles passaram dentro da terra prometida e não deram nenhum ano de descanso para a terra. Ou seja, a cada 6 anos eles precisavam descansar um. Eles não descansaram. Aí o que o Senhor fez? Levou ele para a Babilônia, para deixar 70 anos descansando, para eles começarem a obedecer a ordem do descanso. Estão me entendendo? Então, dentro aqui, gente, de Gênesis 1:28, existem 3 fundamentos. O trabalho, né, o governo, o culto e o descanso. Fala comigo, o trabalho, o descanso e o governo. Não, o governo não, o culto. De novo, o trabalho, o culto e o descanso. Isso aqui é a ordem do Éden. Para a vida de vocês, não tem como fugir. Vai ter que trabalhar? Vai. Vai ter culto? Vai. E vai ter descanso? Tem que ter. Agora vem o problema. Isso dentro de nós e do coração humano que te engana. E o coração humano, ele começa a trocar culto por trabalho. Ele começa a trocar culto por descanso. Sabe que tem gente que vem para o culto para descansar? Estou tranquilo hoje. Depois daqui nós comemos um lanche e tal. E aí eu olho assim, eu falo assim, isso aqui parece um cinema. Eu venho para me esforçar. E uma igreja que não veio para cultuar, veio para assistir um culto. Perigoso. Mas aí tem gente que vai fazer do trabalho o culto. E vai gastar toda a sua vida, todo o seu esforço, toda a sua espiritualidade no trabalho. E nunca vai conseguir estar com os irmãos. Nunca vai conseguir oferecer cultos verdadeiros. Nunca vai conseguir ter tempo com a igreja. Por quê? Porque o meu maior ídolo se tornou o meu trabalho. E aí tem um outro que vai querer falar assim, não, eu vou largar tudo, vou ficar ocioso para fazer um bom culto. Eu já vi tanta gente largando tudo, gente, para ficar em casa, falando que era para amar o Senhor, no final não fazia nada. Porque de verdade, gente, parece às vezes que o ministério não tem trabalho, né? Gente, eu trabalho 24/7. Assim, tem dia que, 2 horas da manhã eu tô indo atrás de gente que está com crise de ansiedade no meio da noite. Meu trabalho não é 8 horas de trabalho, ele não acaba, eu recebo gente de manhã, de tarde, de noite. Né? Sem hora extra, sem nada, não tem. Estão entendendo?
Então, amigos, o culto ele dá muito trabalho. Dentro do Velho Testamento, gente, é que a gente perdeu um pouco disso por conta de não fazer parte da cultura judaica, que estamos numa cultura ocidental, né? A gente olha para o culto do Antigo Testamento e a gente não entende o quanto que aquilo custava. Mas o culto do Antigo Testamento custava o melhor sacrifício que você tinha no seu pasto. E se você fosse para um culto e não levasse nada, o sacerdote nem aceitava que você entrasse. Ou seja, um povo que vivia de criação de animais, gente. Que tinha que sempre que tivesse um culto, pegar o melhor ovelhinho que ele tinha, botar nas costas, e até o sacerdote falou: eu quero entregar uma coisa do meu trabalho para o Senhor. Estão entendendo? Só que a gente está vindo em culto para não perder nada. A gente está vindo em culto que não dá trabalho. A gente está vindo em culto que parece mais a cinema do que tempo de entrega, tempo de sacrifício, tempo de perder. Então você precisa entrar por aquela porta já. Eita, meu Deus, hoje o que será que Deus vai pedir de mim? O que eu vou perder hoje? Sabe, você te dá temor estar na congregação de Israel. Sabe, tipo assim, no meio do povo de Deus. Todas as vezes que esses homens estavam lá, sabia, ele vai querer nosso trabalho. Caim e Abel, gente, sabe qual que é a briga de Caim e Abel? Isso é entregar o fruto do seu trabalho. Um precisa entregar o fruto da lavoura, o outro precisa entregar o fruto dos animais. Ou seja, o primeiro culto que teve nas Escrituras não era simplesmente cantar uma canção e levantar a mão, era entregar alguma coisa. E está aqui a entregar o que você construiu na sua semana. E aí começa a denunciar muita gente. A gente fala assim: mas eu não fiz nada, hein? Ou se eu fiz só para mim. Meu trabalho não foi para me entregar para o Senhor, não foi para ser lapidado por Deus, não foi para construir alguma coisa para Deus. Foi só para mim mesmo. Então, amigos, eu queria que hoje a gente rompesse um pouco com essa mentalidade secular e sacro, né, que a gente botou em duas caixinhas. Tem aquilo que é sacro e tem aquilo que é profano, né? Tem o sagrado e tem o mundo. E aí parece que a gente é duas coisas. Não, amigo. Você vai ter que entregar para Jesus tudo o que você fez. O que você fez com o seu tempo, o que você fez com o seu dinheiro, o que você fez com o seu trabalho. Aí eu queria que vocês abrissem comigo aí rapidinho, em Jeremias 29. Esse texto é poderosíssimo, gente. Vocês ainda estão comigo? Vamos lá, Jeremias 29. Vocês vão perceber aqui, isso aqui é um tempo de exílio, né? O povo agora aqui está exilado dentro da Babilônia, ou seja, foi colocado dentro da Babilônia, né? Perdeu sua terra, perderam família, perderam seus bens, perderam tudo, estão dentro da Babilônia. E aí o profeta vai profetizar sobre o povo. E normalmente a gente vai falar assim: vai profetizar coisas espirituais. E aí Deus vai profetizar coisas muito comuns. Olha isso aqui. Gênesis 29, versículo 5. Jeremias 29, vamos do 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas. Então, primeira coisa é o quê? Constrói casa. Coisa fácil de fazer? Não, trabalho. Aí depois ele fala assim: plantai pomares e comei do seu fruto. Olha que profecia poderosa. Imagina, Deus aparece para você e fala assim: ó, vai construir sua casa, vai plantar coisa para você comer, e vai ficando mais forte. Tomai esposas, gerai filhos, mas filhos só dá trabalho, gente. Gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos
e não diminuam. Meu Deus, mas aí Deus em vez de falar que vai ser pastor, missionário, profeta, falou para ir construir casa, ir para a plantação, trabalhar para todo mundo casar. Mas isso aqui é tão comum, isso aqui é tão normal da vida. Isso aqui é uma promessa poderosa para Deus. Ele está dizendo assim: se vocês não fizerem isso, vocês diminuem. Se vocês não estabelecerem esse governo, vocês perdem autoridade, vocês perdem domínio. Lembra que o mandamento era multiplicar e para governar? Ele está dizendo, se vocês param de fazer isso, vocês fazem o processo inverso. Vocês diminuem, vocês perdem governo, vocês perdem poder. E aqui não é poder no mau sentido, tá, gente? Estou falando de poder no sentido de governo de Deus. Ou seja, gente, quando eu vim para cá, lembro do Miguel. Miguel falou assim, não, Jeff, acho que tem que sair do trabalho. Aí o que a gente falou para ele, Júnior? Fica no trabalho. Não consegue trabalhar em si de Deus. Aí, não, verdade, é isso mesmo. E depois hoje o Miguel está morando sozinho, alugou a casa essa semana. E olha que poderoso isso, gente. O Miguel agora tem uma casa pastoral para começar a receber pessoas, para discipular e cuidar e falar de trabalho. Meu Deus, Jeff, então não tem que parar de trabalhar? Não, tem que trabalhar cada vez mais, gente. Mas tem que saber descansar. O sábado, gente, ele caiu só na lei, mas o sábado agora é Cristo. Ou seja, o sábado não caiu, o Shabá não parou, o descanso não parou. Agora o descanso, ele continua no lugar certo. Precisamos descansar nos lugares certos. Para a gente terminar, abre comigo aí em 1 Tessalonicenses 3:10. Ó, vamos no capítulo 4. Ó, vamos no versículo 4:11, tá? Diz assim: e sejam diligentes e vivam tranquilamente, cuidem do que é vosso e trabalhem com as vossas próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, para que os de fora de nada venham a precisar. Então, gente, ele estava assim, vivam de forma tranquila como? Trabalhando. E ele fala assim, para que vocês supram em tudo aqueles que precisarem. Ou seja, gente, onde que está a generosidade da igreja? Na nossa abundância, no nosso cuidado. Então, só que nós criamos um estilo de vida de milagres, de que parece que a gente está sempre precisando de um milagre. E não que o milagre é o extraordinário, que é quando alguma coisa der errado, ou a gente tiver uma ocasião, a gente precise dele. Então, a gente começa a construir um estilo de vida que ele é meio irresponsável, que é o tempo inteiro nós precisamos de um milagre, porque nós nunca temos. Mas isso, na verdade, gente, não é um estilo de vida em Deus. Isso é um estilo de vida irresponsável. E a igreja de Tessalônica vai ser exortada de que eles estão com um problema. Eles acreditam tanto na vinda de Jesus e que Jesus está tão perto que eles param de trabalhar. E aí, Paulo tem que escrever essa carta aqui, dizendo assim, amigos, vocês estão entendendo tudo errado. Aí ele usa essa expressão aqui, que é uma expressão pesada, né? Se a gente fala, às vezes as pessoas falam até que é abusivo isso. Mas ele fala assim, ó, se você não trabalha, então também não come. Meu Deus, como assim? Que pesado isso. Não, gente, isso é uma realidade. Por quê? E aí eu estou dizendo, então a gente não pode ficar desempregado? Pode. E aí precisamos do milagre. Agora, podemos construir um estilo de vida nesse sentido? Nunca.
Todos nós somos responsáveis, gente. E aí eu quero gente aqui, a partir de hoje, né, dormindo cansada. Assim, hoje eu dei tudo. Entreguei tudo que eu podia. Eu tenho um irmão, gente, que trabalham, né? O pastor mesmo, o pastor trabalha, às vezes chega às 7, 8 horas em casa, né? E tipo assim, eu tenho reunião de líderes, às vezes aqui às 8. Ele chega aqui às vezes 8h10, 8h20. Lá também, mesmo estilo de vida, trabalhando muito. Para ficar na minha reunião, que às vezes eu falo demais, eu vou até 11 horas. Para chegar em casa, para acordar no outro dia cedo de novo. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amigos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por homens, gente, que vão gastar a vida, que a gente vai falar assim, eu dei tudo que eu podia. E eu estou numa crise hoje. E aí é dividindo meu coração com vocês, que é crise de gente séria com Deus. Sabe gente que fala que vai estar e vai estar no final? Gente que fala assim, eu tenho um compromisso com Deus, Jeff. Você pode contar comigo para tudo, que eu não volto atrás no que eu estou dizendo. Parece que a gente não é compromissado com o nosso trabalho, não é compromissado na nossa vida com Deus, não é compromissado com a nossa família. E isso é problemático demais. Porque eu preciso prometer as coisas para minha esposa, gente, e no final, chegar lá e cumpri-las. Eu preciso prometer a coisa para o meu chefe e chegar no final e cumpri-las. Eu preciso prometer as coisas para o meu pastor e chegar no final e cumpri-las. Só que a gente está com uma crise tão séria de gente que fala que vai fazer e não faz, ou que demora e vai fazer no tempo que a pessoa quer. Tipo assim, a gente está com essa crise dentro do mercado de trabalho. Quem está tipo assim, dentro de empresa sabe como está difícil de achar profissional que presta. Estão me entendendo? Quem está casado aí sabe que está difícil arrumar marido que presta. Estou entendendo? Assim, gente que fala assim, cara, eu tenho uma vida trabalhada, se precisar dormir menos, eu vou dormir menos. Mas eu vou me comprometer. Dentro da igreja de Jesus, gente, uma das coisas, pra vocês terem uma ideia do quanto que Jesus trabalhava, vai ter um certo tempo da vida dele que diz que ele tem tantos enfermos para curar que ele não tem tempo para se alimentar. E que o único tempo que ele parava era porque ele parava para se retirar, para ir no monte para orar. Isso aqui era o descanso de Jesus. Meu, que ativista. Não, amigos. Ativista não é o tanto que a gente trabalha. Ativismo é começar a olhar para o trabalho e tornar ele nosso ídolo. E começar a adorar o que fazemos. A começar a vir. Mas agora, trabalhar muito não é ativismo nenhum. Trabalhar muito é coisa de gente de Deus. Eu lembro que eu li as histórias dos avivalistas, né? E eu sempre fui apaixonado por John Wesley, por Spurgeon. E eu ia ver o currículo dos irmãos, parecia mentira. Você leu o currículo de John Wesley, né? Tem no livro lá, Os Heróis da Fé. Ele diz assim, ele era médico, biólogo, pastor, pregador, plantador de igreja, missionário. Não tem como. Tô entendendo? Porque, tipo assim, e às vezes a gente divide nossa vida em caixinha. Ou eu trabalho, ou eu vou cuidar da minha casa, ou eu vou cuidar da igreja. Fazer as três coisas, Deus não, Deus te deu tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus te deu tempo para cuidar da igreja dele, Deus te deu tempo para cuidar da sua família, Deus te deu tempo para trabalhar. E não vai dar para você chegar no último dia e dizer, Deus, aqui faltou tempo. Eu falo assim, não, amigo, você que não soube cuidar dele direito. Deus te deu tempo para você amar a igreja dele com tudo que você tem, amigo. Eu tenho homens aqui, muito trabalhadores, que eu vejo um amor poderoso na vida deles pela igreja de Jesus. Vi gente aqui que ama a família com a própria vida, gente. E que tem tempo para ela e para o trabalho. Ou seja, Deus nos deu tempo. Nós precisamos agora saber como construir isso do jeito certo. Porque senão isso aqui vai virar uma loucura. Vai ter gente que é o da igreja. Aí você vai ver, não, é que esses irmãos aí são integrais, aqueles têm tempo. Aí vai chegar os outros que é da família. Não, eu preciso cuidar dos meus filhos.
Por exemplo, gente, isso aqui é um problema que eu tive muito. Daisy sabe do nosso problema, né, Daisy? Que é o problema da maternidade. A maternidade, ela é um instinto que nasce dentro da mulher quando uma criança nasce, que ela vive e ela pode dar a vida e sacrificar ela mesma por conta do seu filho. E isso é tão violento que às vezes desrespeita a própria mulher. E aí eu lembro quando eu cheguei aqui, não é só aqui, né? Isso aqui, todas as mães que eu já lidei na minha vida. Um dia eu tive que chegar e falar assim, gente, vocês não podem largar a vida pelos filhos de vocês, eles vão precisar da vida de vocês para conseguir construir a deles. Estão entendendo de tipo assim, é tão assustadora a maternidade que a mulher às vezes nem está conseguindo entender. Ela fala assim, não, eu vou fazer essa criança ficar viva e eu vou dar tudo que eu precisar, ainda que eu precise morrer. Fala assim, não, se você morrer, essa criança vai precisar de ser viva. Precisa do seu emocional bem, precisa da sua vida financeira bem, precisa da sua vida espiritual bem. Não dá para você anular todas as partes da sua vida, porque aí o que ele vai ter é o resto de ser que sobrou de você. Não, precisa de tudo que você é. Então, coloque o filho no lugar do filho. Cuide da sua vida emocional, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida financeira, porque isso aqui vai ser descanso para essa criança. O homem não, o homem é para outro lugar, o homem é para o trabalho. O homem vai, não, eu vou ficar doido do trabalho. Trabalha 2 empregos, vira o Júlio, sabe o preço de tudo. Se não, amigo, peraí. Tipo assim, seu filho precisa de você em casa. Tem dia que a coisa mais espiritual que você vai fazer é sair do trabalho mais cedo e levar seu filho no parque. Levar na praia, que eu tenho um problema com os caiçara aqui também. Outro problema de um paulista com os caiçaras, que é, ninguém vai na praia, mas às vezes eu acho, tipo assim, problemático, verdade, vocês moram na praia, não vão na praia. Mas tipo assim, será que é porque a gente não arrancou o lazer? Será que a gente não arrancou o tempo de descanso? Por isso que a gente nunca vai? Porque não é ruim, não é possível que você não goste de andar ali na frente da calçada ali, olhar o mar e falar assim, que lindo. Mas é que a gente arrancou o lazer, o direito do lazer, o direito do descanso, o direito de brincar com as crianças, o direito de pegar a mão da sua esposa e falar assim, estamos sem dinheiro, mas nós vamos pagar R$2 numa casquinha ali, vamos passar um tempo junto. A gente tirou a parte boa da vida, gente, em nome do trabalho. Não, amigo, Deus não te criou para isso, a vida é bem bonita, e Ele criou você para essa parte também. Ele te criou para aprender a desfrutar. Então a gente tem que aprender a desfrutar de novo. Então pega essa sua mulher aí, né? Pega seu bebê, pega seu filho e vai fazer um castelo de areia, vai fazer alguma coisa. Mas aprende a descansar. E aí tem os missionários, malucos de igreja, né? Cadê? A Jéssica não veio hoje. A Jéssica é essa mulher. Já, gente, há 24 horas em igreja, a vida dela é tipo assim. Aí eu falo para ela fazer tudo que é normal. Não, Jéssica, vai trabalhar, arruma alguma coisa para você fazer. Aí tudo, não, Jeff, e Gênesis não sei. Não, Gênesis não. Minha vida é fazer. Aí eu tava. Não, Jéssica, vai ser normal, você vai viver uma vida tranquila, você vai. Aí estamos nessa luta aí com ela, né? Aí agora eu dei o discipulado pro Júnior, o Júnior tá nessa luta, é a mesma coisa. Mas estão me entendendo? Isso aqui dentro do coração humano é o que briga tanto dentro da gente. Porque às vezes você está lá culpado, fala assim, olha como a mente humana engana a gente, né? O coração humano engana a gente. Às vezes você está dentro do seu trabalho pensando, eu devia estar fazendo tal coisa. Aí quando você chega aqui na igreja, você está me ouvindo pensando, eu tenho tal coisa para resolver na minha casa. Aí você chega na sua casa e fala assim, o Jeff falou um negócio na pregação, não prestei atenção, devia prestar mais atenção no culto. Tipo assim, você começa a viver uma vida de culpa, de todo lugar que você está, você parece que não era para você estar lá, era para você estar fazendo a próxima coisa. E você não consegue estar assim, não, hoje era para você estar aqui mesmo, sentadinho aí, ouvindo a palavra de Deus, e você está no centro da vontade do Senhor. É para você estar fazendo o que você está fazendo agora. E amanhã, quando você levantar cedo para ir para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seu curso, ou seja lá para que você vai assim, é o que Deus planejou para mim hoje. Eu estou no centro da vontade de Deus. E aí eu vou chegar de noite, eu vou descansar, eu vou sair com a minha família, eu vou fazer alguma coisa, eu vou estar com os irmãos da igreja, e eu sei que isso aqui é a vontade de Deus para mim. E aí quando chegar a hora de dormir, né? Que às vezes vai ser meia-noite, às vezes vai ser 1 hora, às vezes é 2, eu vou dormir cansado. Deus, obrigado, Deus. Por quê? Porque
porque eu fiz tudo que o Senhor me propôs a fazer. E aí seu coração vai estar em paz, e você vai falar, eu não precisava estar fazendo outra coisa. Eu preciso fazer o que Deus me colocou para fazer agora. Isso vai começar a matar essa geração ansiosa que a gente se tornou. Isso vai começar a matar as nossas solidões que a gente começou a criar. Isso vai começar a matar o sentimento depressivo que nasceu dentro de nós. Porque a gente está fazendo o que precisa ser feito. E a gente não está pensando na próxima coisa, ansiosos por mais coisas. Não, gente. Hoje é um bom dia. E aí, esse aqui é um exercício que a gente precisa aprender a fazer, gente. Que é para a gente terminar, a última coisa. Descanso é contemplação. Descanso é eu chegar no fim do dia e olhar para tudo que foi construído e dizer, isso foi muito bom. Estão me entendendo? Tipo, eu chego no final do dia, eu vou orar e pedir para o Senhor, obrigado por isso. Tipo assim, e eu sempre faço esse exercício de falar assim, Deus, obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha esposa. Uau, Deus. A gente precisa começar, as pessoas precisam começar a olhar pra gente e ver o prazer que a gente tem nelas, gente. Sabe, seus filhos precisam ver o prazer que você tem neles, seu esposo precisa ver o prazer que você tem nele. Sua igreja precisa ver o prazer que você tem nela. Uma das coisas que a gente tenta colocar na vida dessa igreja é que vocês cheguem aqui e falem assim, cara, eu gosto desse lugar. É chegar na sua casa e falar assim, eu gosto da minha casa. Chegar no seu trabalho, eu gosto desse trabalho. Isso aqui vai começar a mudar muito, gente. Vai mudar a nossa saúde emocional. Vai mudar a nossa saúde financeira. Vai mudar a nossa saúde espiritual. Porque estamos satisfeitos no que estamos construindo. E se um dia Deus quiser te chamar para ser integral, você também está de malas feitas. Você não se apegou a nada. Se um dia precisar largar tudo que eu construí, eu fiz com um coração satisfeito. E agora se eu precisar largar tudo para viver para o Senhor, Deus, eis-me aqui. Quando o Senhor chamou eu e minha esposa, gente, eu trabalhava numa empresa muito boa, por sinal. A gente era uma terceirizada da Microsoft, uma empresa legal. Minha esposa trabalhava com uma juíza, né, amor? Trabalhava com uma juíza, e a juíza gostava muito dele, ficou muito tempo querendo que ela trabalhasse com ela. Ela se formou, tirou a OAB dela. E quando Deus pediu pra gente, a gente estava com a vida para ser feita mesmo. Então constrói a vida, e se um dia o Senhor te pedir, tenha mãos leves. Sim, Deus, pode levar, isso aí nunca teve meu coração. Glória a Deus. Vamos para a parte da ceia agora? Pode vir aqui, deixa a gente orar por vocês. Eu queria agora que a gente fizesse um momento de ceia. Uau. Pode ficar de pé. Esse corpo partido e esse sangue aqui representado é de um homem de dores, de um homem que sabe o que é trabalhar, um homem experimentado em muitos trabalhos. Então você não está comendo um corpo de um ser espiritual que simplesmente está longe, mas de um homem que viveu a vida que você viveu, que trabalhou no que você trabalhou, que construiu o que você precisa construir. Que você vai comer desse corpo e dizer, eu consigo viver uma vida santa fazendo as coisas mais comuns que eu estou fazendo. Uau, Deus. Existe tanta alegria entrando nesse lugar. Uau, Deus. Jesus, nós abençoamos agora e nós consagramos esse corpo. Nós consagramos esse cálice e esse pão, Deus, como sendo um símbolo, Jesus, de quem Tu és, Deus, e da vida que nós precisamos nos tornar em Você, Deus. Essa é a minha oração. Vamos juntos? Bem aí de cima, à destra do Pai, olhe para baixo, e encontre o motivo da sua alegria. Bem aí de cima, à destra do Pai, olhe para baixo, olhe para nós e encontre
motivo da sua alegria. Bem aí de cima, à destra do Pai, olhe para baixo, olhe para nós e encontre o motivo da sua alegria. Verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará, e se alegrará. Verás o fruto do seu penoso e se alegrará, e se alegrará. Verás o fruto do seu e se alegrará, e se alegrará. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, gente, esse corpo aqui, ele é um corpo de trabalhos, ele é um homem experimentado em muitas dores, ele é um homem trabalhador que vai receber em breve o fruto do seu trabalho. E eu queria que vocês vocês se unissem em Jesus nesse sentido, de que vocês consigam viver a vida santa que Ele viveu, que vocês consigam construir uma vida em Jesus, ainda que seja dura, ainda que tenham muito labor, que tenha satisfação e prazer em tudo que vocês estejam construindo. Então podem comer desse pão. Receberás a recompensa. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Uau! Eu queria que a gente agora pegasse esse cálice, que a gente trocasse com os nossos irmãos. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, eu queria que você usasse esse momento também para ser um momento de perdão e um momento de reconciliação uns com os outros. E também um lugar de você pode contar comigo, a minha vida faz parte da sua vida. Você pode contar com o meu trabalho, com o meu dinheiro, com a minha vida emocional, com a minha família, porque nós nos comprometemos não só com a vida espiritual do outro, nós nos comprometemos com a vida inteira, com a vida completa. Amém? Então podem trocar. Nossa devoção, tributo à sua obediência, receberás a recompensa. Um homem de muitas dores, vestido será de receberás a recompensa. Nossa devoção, nossa devoção, tributo à sua obediência, receberás a recompensa.
receberás a nossa devoção, nossa devoção, tributo a sua obediência, receberás a recompensa. Homem de muitas dores, vestido será de alegria, receberás a recompensa. Amigos, podem tomar, tá? Do seu penoso trabalho e se alegrará. Vamos lá, igreja. E se alegrará. Verás o fruto do céu, penoso trabalho. E se alegrará. E se alegrará. De cima, à destra do Pai, olhe para baixo, olhe para nós e encontre o motivo da sua alegria. Venha de cima, à destra do Pai, olhe para baixo, olhe para nós e encontre o motivo da sua alegria. Tens o nome acima de todo nome, assentado à destra do Pai, coroado de glória. Tens o nome acima de todo nome, assentado à destra do Pai, coroado de glória. Uau. Eu queria fazer uma última oração. Se você sente que existem coisas desorganizadas dentro de você no sentido de igreja, trabalho e descanso, queria que você fizesse assim como se você fosse receber algo, que eu queria orar por você agora. Jesus, eu oro agora. Uau. Uma organização. Eu oro por uma organização dentro do coração, Deus. Eu oro por um tempo de força no lugar certo, Deus. Eu oro por aqueles que abandonaram o culto, Deus, ou que isso está desorganizado dentro. Eu oro agora por poder de Deus. Eu oro por aqueles que abandonaram o descanso. Eu oro por um sentimento de arrependimento e pelo prazer e pela satisfação no lugar certo, Deus. Eu oro por aqueles que se perderam no lugar de trabalho, Deus. Organize isso dentro da sua casa, dentro da sua igreja, Deus. Eu oro por homens que governam sobre o seu tempo, que governam, que fazem cultos verdadeiros ao Senhor, que cuidam das suas famílias, que trabalham, que dormem cansados porque gastaram a sua vida naquilo que acreditam e naquilo que anseiam, Deus. E eu oro agora também por um desejo profundo, Deus, por amar e levantar cultos que custam caro. Assim como Davi orou um dia dizendo: eu não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Que custe. Eu oro por uma igreja que se sacrifica, Deus. Pode nos encontrar, Jesus. Nos encontre aqui. Nos encontre aqui, amigos. Foi só